Se eu não tivesse aprendido isso no decorrer dos anos, dos 18 aos 23 agora, eu talvez não teria nem um terço do que eu tive, e é o grande poder de sair fora. E na verdade não é sair fora do jeito que você deve estar pensando agora, de sair de todos os lugares, sair de perto de todas as pessoas. É de entender como sair fora e de qual maneira sair fora e em quanto tempo fazer isso. Seja muito bem-vindo a esse canal, e se você ainda não é inscrito, já deixa aqui a sua inscrição e também o seu like, é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é muito bom e a gente trazer mais conteúdos como esse. Mas antes de tudo, eu quero te contar que se eu tivesse aprendido isso com os meus 18 anos, eu não estaria às vezes sofrendo agora aos 23 com certas situações, e eu quero que você não passe por isso. Inclusive porque a vida é um eterno aprendizado, então obviamente, mesmo independente da sua idade, você vai precisar aprender disso, e é um processo muito, mas muito doloroso. Bom, a maioria de vocês tem diversas coisas... Bom, a maioria de vocês tem certos ambientes e convívios com pessoas diferentes, com culturas diferentes, inclusive diferente da minha. Então não leve esse vídeo como uma verdade universal, mas aprenda com coisas que façam sentido para você em todo o seu processo e em toda a sua caminhada. Desde quando eu saí da escola com 18 anos, formei e não quis fazer faculdade, eu tive que aprender a sair fora de algumas coisas e de falar não para certas situações que eu não conseguiria se fosse no meu convívio comum. E isso me ajudou bastante, porque quando eu comecei a sair da escola e decidir que eu não queria fazer faculdade, o primeiro ambiente que eu saí fora foi do estilo universitário. Do estilo que queria fazer uma faculdade de engenharia, de direito, de, sei lá, medicina, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi sair fora desse ambiente. E como que eu saí fora desse ambiente? Eu comecei a, falar que aquilo não servia pra mim? Não. Eu, na verdade, fui discretamente saindo aos poucos de convivências e amizades que iam para a faculdade. Porque na faculdade existiam coisas como festas, baladas e bagunça que talvez eu não queria e não fazia sentido naquela hora, porque eu precisava ganhar dinheiro. A única coisa que eu pensava quando eu saí da escola foi em ganhar dinheiro. Então, não necessariamente... eu ficava muito preso a isso de eu preciso sair fora desse ambiente o mais rápido possível. Não, gradativamente os meus amigos foram para a faculdade, eles foram para outras cidades, e com o decorrer do tempo eu comecei a sair mais desse ambiente, porque eu não frequentava, eu não tinha amizades que frequentavam. Muitas das vezes eu tinha poucas amizades, então acaba que eu não tinha esse contato 100% com pessoas que faziam faculdade. E esse foi o primeiro convívio e ambiente que eu precisei sair fora, porque na verdade não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, inclusive eu comecei a trabalhar gravando vídeo com o celular, vendendo vídeo para o comércio local aos meus 18 anos, que é uma coisa que vocês vão entender se caso você seguir meu Instagram, entender do que eu estou falando. Mas enfim, esse foi o primeiro ambiente, um dos mais importantes, porque isso não deixou que eu fosse moldado por uma certa média de pessoas que pensariam que daqui 4 anos elas sairiam com um emprego já pronto, com um emprego ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, e elas seriam contratadas por uma certa empresa, que no caso não é o que vai acontecer. Inclusive, na realidade que a gente vive hoje, obviamente você sabe que isso não vai acontecer. Se você fizer uma faculdade, você não vai sair com seu emprego pronto. Você vai precisar ser um bom profissional e trabalhar diversas outras áreas. Então essa é a primeira visão. Bom, e segundo ponto, o segundo ambiente que eu preciso sair fora, eu preciso dizer não, é o ambiente que eu estava me inserido, só que com pessoas com comportamentos muito, mas muito fortes em influenciar pessoas a desistir do sonho delas e ao mesmo tempo ter uma vida comum. Hoje, atualmente, a gente trabalha como uma produtora de vídeos. Eu tenho uma produtora de vídeos feitos pelo celular, uma produtora 100% mobile. E quando eu comecei a gravar e editar vídeo para diversos empresários, eu comecei a ter contato com o time operacional desses empresários dentro das empresas, ou seja, os funcionários dessas empresas. E nessa jogada a gente tem uma relação muito saudável, porque é uma relação onde você tem que gravar a loja, você tem que conversar com alguém que sabe onde estão os produtos que você tem que gravar. Enfim, faz parte do nosso operacional, só que a gente entra em convívio com diversos funcionários e colaboradores daquela empresa.
E 90% daqueles colaboradores estão fadados e decretados a ficar naquele mesmo lugar ou posições iguais em empregos diferentes, porque são pessoas que fazem esforço somente de 8 a 6 e olha lá, eles fazem o mínimo porque eles sabem que no final do mês eles também têm o mínimo garantido. E isso é um dos fatores muito importantes porque você via nitidamente a animação de uma gravação na sexta-feira e uma desanimação na gravação da segunda. Porque todos odiavam segunda-feira e muitos amavam sexta-feira, que era o último dia de trabalho da semana, e no outro dia eles não iriam precisar trabalhar. E isso era uma das coisas muito engraçadas, porque eu via e era muito nítido entre essas pessoas. E na verdade não é culpa delas, porque talvez elas foram ensinadas a ser dessa maneira. Inclusive até dando um adendo, às vezes nem só os colaboradores fazem isso, mas os empresários também, empresários que às vezes não têm visão de um crescimento ou estão mantendo a empresa ali no nível que eles querem e tá tudo certo. Só que o tipo de mentalidade dessas pessoas de não quererem mais ou não quererem trabalhar faz com que você também não queira trabalhar tanto e não queira ganhar mais coisas. E em terceiro ponto, que é o ponto que a gente está hoje, e eu explico para você que a sua cidade obviamente vai ter esse ciclo, inclusive isso que eu estou contando vai muito do ambiente da sua cidade, do que você está fazendo, mas a sua cidade também é uma coisa que você deve sair fora. Ah, Luiz, mas eu estou falando de mudar de cidade, eu não tenho dinheiro. Não, é você entender aonde estão os ambientes da sua cidade que você precisa vazar, porque lá tem tipos de pessoas que você não precisa e não vão agregar nada. Mas como que elas não vão agregar nada? Elas não falam um A de coisa boa, elas só sentam na beirada de um boteco para tomar cerveja e reclamar das esposas, das namoradas, enfim, do emprego ruim e do mau salário. E isso sim é problemático e é outro fator que você deve gradativamente sair fora. Uma das coisas que eu fiz aqui é muito interessante. Como eu trabalho como creator mobile há mais de 4 anos, eu consegui ter uma flexibilidade de horários muito boa. Isso é uma das coisas que a profissão me proporcionou ao longo do tempo, que foi ganhar grana, obviamente, mas fazer gestão do meu próprio tempo. E uma das coisas que eu comecei a fazer é evitar certos ambientes em certos horários, porque naqueles horários as pessoas estariam por lá. Um exemplo claro para vocês é academia. Academia, a maioria das vezes existem horários que estão pessoas e a maioria delas que reclamam muito, que falam mal de outras pessoas. E essas pessoas treinam quase no mesmo horário. Então a maioria das vezes eu iria em horários mais vazios. Inclusive eu estou indo daqui a pouco, são 8h30. Normalmente pessoas que às vezes reclamam muito da vida, que tipo às vezes são funcionários ou vão mais cedo para academia, são pessoas que estão fadadas a continuarem nos mesmos empregos, reclamando a vida inteira das mesmas coisas e dos mesmos contextos. E o que eu fazia? Eu começava em outros horários. Então eu estou saindo fora de um certo ambiente com certas pessoas naquele determinado horário, só que não necessariamente eu estou saindo da minha cidade. E acontecia muito isso até em outras coisas, vou citar para vocês que é muito engraçado. Você sair de casa para ir em algum bar e restaurante. Sempre saio agora no meio da semana. Pô, Luiz, mas eu saí meio de semana, terça, quarta-feira. Confia em mim, saiam de casa no meio da semana para restaurantes e bares. Além de você pegar os lugares mais vazios e com pessoas que realmente podem estar naquele ambiente terça ou quarta-feira, é muito mais fácil porque a qualidade do atendimento, a qualidade do ambiente vai ser muito melhor do que de uma sexta, sábado e domingo. Não estou falando isso dividindo em relação a quem ganha pouco ou quem ganha muito. Mesmo que você ganhe pouco, você pode ir no meio da semana, só se você se programar muito bem, mas o ambiente é totalmente diferente. Já é algo tipo muito diferenciado. E esse é um dos maiores pontos também. Então, tudo que eu falei para vocês envolve uma questão de sair fora, mas resumidamente é você começar a falar não discretamente e saber quando você precisa sair de certos lugares ou de certas ocasiões, inclusive para estímulos que essas pessoas e lugares te dão.
Por exemplo, estímulos de reclamar do seu parceiro ou parceira, reclamar do seu emprego e do que você tem. E obviamente, se você quer um emprego melhor, você tem que trabalhar com uma coisa que realmente dá muita grana. E também, se você quer um parceiro melhor, você tem que melhorar o seu relacionamento. Quando você pensa nesse processo de querer melhorar, obviamente, sair fora desses ambientes, sair fora de certos contextos, igual eu falei das reclamações que às vezes as pessoas fazem de parceiros de emprego, melhore o seu emprego, melhore a sua qualidade de vida com o seu parceiro, mas aprenda a dizer não para essas situações e pessoas e você vai ser mais feliz com o tempo. No início vai doer mais, você vai ficar um pouco mais sozinho e obviamente se você começa a ganhar mais dinheiro, se você começa a acessar outros níveis, você vai ficar mais sozinho. O processo é muito solitário, ainda mais quando você é jovem, porque na verdade quando você é jovem as pessoas andam muito de grupinho, né? O adulto não tem tanto isso, mas quando você é jovem você tem muitos grupos de amigos, de farra, de festa, enfim. Só que isso hoje eu acho que já não faz tanto sentido. Talvez não para você e obviamente porque você clicou nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e não se esqueça, se inscreva nesse canal se você chegou aqui até o final, deixa o like, deixa seu comentário, comenta mais temas de vídeo que você quer como esse e eu espero ter te ajudado de alguma maneira para você entender esse contexto de sair fora. É isso, tamo junto e até a próxima. Vamos ver se tá gravando, tá gravando? Tá de boa? Ó.